A paz do Senhor, amados irmãos, bom dia. Este devocional desta manhã está em Abacuque, capítulo 3, o versículo 1, que diz assim: a oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica-o. Na ira, lembra da misericórdia. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, porque tu tens sido misericordioso conosco, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és maravilhoso. A ti seja a honra, seja a glória, seja o louvor nesta manhã devocional. Seja bem-vindo, Espírito Santo, perdoa os nossos pecados. Aviva em nós a tua presença, em nome de Jesus. Fala conosco, para a glória e honra do teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, este texto de Abacuque vai nos relatar, nos revelar a oração do profeta Abacuque. Que oração é essa? O profeta Abacuque estava orando a Deus, já havia um bom tempo, orando a Deus, pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor que avivasse a obra dele. Por que avivar? Amados irmãos, nós sabemos, e este texto vai nos revelar, que avivamento nada mais é do que a presença de Deus em nós. A presença do Espírito Santo dentro de nós. E o profeta Abacuque estava observando na cidade, no meio do povo, que já não havia mais a obra de Deus, já não havia mais adoração, já não havia mais devoção, já não havia mais um povo fervoroso, um povo adorador, um povo que tinha prazer na obra de missões, um povo que tinha prazer em pregar a palavra, em viver em santidade, uma vida de devoção a Deus. O que o profeta Abacuque vai fazer é orar a Deus, é buscar a presença do Eterno, buscar a vontade de Deus, buscar ouvir a voz de Deus. Só que o texto vai relatar que o profeta Abacuque, após interceder a Deus, orar a Deus, ele vai observar e vai começar a sentir a presença de Deus, mas essa presença era uma presença diferente, era uma presença que descia, aleluia, com justiça, com furor, com autoridade, porque não havia mais no meio do povo a santidade, a fé, a comunhão. E o texto vai relatar, no final do versículo, ele vai dizer: na ira lembra da misericórdia. Por quê? Porque já não existia a presença de Deus, porque Deus, querida do Senhor, não habita no meio do pecado. Deus não habita no meio de um povo em que bota o seu coração em adoração a outros deuses, pois havia no meio do povo uma adoração estranha, uma vida fora da presença de Deus. Glória a Jesus. E o profeta Abacuque, ele vai clamar por este avivamento, porque a obra do Senhor já não estava mais sendo feita. A vontade de Deus não estava mais sendo feita. Só que o profeta Abacuque, ele vai tomar a decisão certa, ele vai optar pelo caminho certo, que é o caminho da oração. Que é avivamento, querido, na sua vida espiritual, na sua casa, na igreja, na família. O primeiro passo é orar, é começar a clamar a Deus, porque é através da oração que vem o avivamento. É através da oração que vem o renovo, que vem a cura, vem o milagre, a libertação, a revelação de Deus. E Deus vai revelar ao profeta Abacuque o estado da cidade, o estado do povo, da igreja.
porque não tinha mais a presença de Deus, porque nós sabemos que avivamento é a presença de Deus, querido. Avivamento não é movimento, não é teatro, não é retórica, não é show, isso não é avivamento. Avivamento não é música bonita, não é dança, não é sorriso. Glória a Deus, avivamento é a presença de Deus renovando vidas, fazendo pessoas se arrepender, se humilhar. Mas para que isso aconteça é necessário haver conserto, é necessário começar a reparar o altar, e era isso que o profeta Abacuque estava fazendo. Em exato momento estamos vivendo um tempo difícil, tempo em que o povo, a cada dia que passa, está se afastando da presença de Deus. Como? Fazendo tudo que Deus não agrada. E quando o povo entra por este caminho, querido, a presença de Deus, Deus vai se afastando. Porque a Bíblia diz que Deus não habita no meio da iniquidade. Ele não tem prazer no pecado. A palavra de Deus vai dizer no livro de Isaías que o que causa divisão entre o povo, entre nós e Deus é o pecado. E isso tem causado divisão. O povo tem ficado esquecido. O povo, a cada dia que passa, estão se afastando de Deus por causa das suas escolhas erradas. Glória a Deus. E o que esse texto traz para nós neste tempo, querido, querida do Senhor, é necessário começar a se preocupar com cultos que não tem mais a presença de Deus, culto que não tem mais batismo com o Espírito Santo, culto que não tem mais salvação de almas, culto que você não chora mais com palavra, não chora mais com louvor, culto que não causa arrependimento, não é culto sem a presença de Deus, e culto sem a presença de Deus acaba causando no povo enfado, acaba causando esfriamento da fé. Glória a Deus. Que nós, neste tempo, começamos a orar, a clamar, fazer como o profeta Abacuque, a clamar a Deus pelo verdadeiro avivamento, a clamar a Deus, aleluia. Talvez você tenha clamado pelo avivamento, mas até agora não aconteceu nada. Deus nesta manhã manda lhe dizer, é necessário limpar o altar, é necessário limpar o coração, se arrepender, pedir perdão, se consertar com o irmão, com a irmã, consertar a vida, abandonar o pecado, abandonar a mentira, o engano. Porque avivamento nada mais é do que a presença de Deus em nós, a presença de Deus na igreja. E quantas igrejas não têm mais a presença de Deus porque pecado no altar, pecado no meio do povo, pecado que o pastor não exorta mais, não liga mais, não se importa mais. Quantas igrejas nós só vemos, entramos e vemos, quantas imoralidades. É tanta heresia no altar, é a sensualidade, é a fofoca, é a contenda, é o disse-me-disse. É necessário limpar a casa, aleluia. É necessário limpar o coração, os olhos, a mente, tirar todo o engano, toda a imoralidade, toda a heresia, toda a mentira, toda a hipocrisia, para que Deus derrame o teu avivamento, para que Deus derrame o teu Espírito Santo. É tempo de buscar este avivamento, glória a Deus, em que muitos desejam, mas não sabem o caminho onde buscar. Aqui está a palavra de Deus, o profeta Abacuque vai dar este ensinamento. É tempo de limpar o altar para que o avivamento aconteça. É tempo de voltar-se para a oração. É tempo de voltar a buscar, a clamar a Deus em oração. Porque é através da oração que vem o avivamento, é através da oração que vem o revelamento de Deus para nós. Glória a Deus, é tempo de buscar o avivamento, que avivamento, Deus ele quer encher a sua igreja, mas é necessário a igreja voltar-se para Ele, é necessário você voltar-se para Deus em oração, em temor, em arrependimento, em choro, em lágrima, em pranto, porque Deus ele vai derramar o seu avivamento, mas é necessário que nós voltamos para Ele com fé e devoção e adoração a Ele. Avivamento é a presença do Espírito Santo
dentro de nós. Deus abençoe a tua vida. Tenha um bom dia abençoado.